Aonde encontra esse tubarão? A Maguna é oceânico, então assim, é um cara pelágico, ele vive Até na água doce, você acha Mas é tubarão. bom a gente olhar para isso, porque calma. Não, Matheusão, tá muito afobado, tio. Muito afobado. Por que essa pressa? Calma, vamos começar a contar a história do nosso planeta. Primeira coisa, o conceito de fóssil, pra galera entender. O que é um fóssil? Tá vendo? Só perguntas boas partindo daqui. O fóssil é a mineralização de partes calcárias. Osso, exoesqueleto, Dente. invertebrado, por exemplo, dente, casca de ovo, unha. E a mineralização significa o quê? Também, exato, sim. A mineralização, todas essas partes que não são partes moles, são partes rígidas dos animais, dos seres vivos, elas são porosas. A água, ela tem que ter o processo de água, ela tem que estar submersa em água do mar ou água de lagoas, água doce, e essa água tem minerais. A água está ali lavando aquela peça e deixando os minerais lá dentro, até virar uma rocha. É isso é o fóssil. Ou seja, o acúmulo de minerais sobre um material calcário. Um material com uma base que tem uma base calcária e que aí se transforma em rocha. Só que esse processo é um processo milenar. É um processo, isso. Processo milenar. A parte mole, vamos dizer, dos animais virou petróleo. Né? Essa parte que se tiver a chance... A parte orgânica, vamos dizer assim, né? É porque é tudo orgânico. Tudo orgânico. O osso é inorgânico. Calcário é inorgânico. Cálcio. Sim, mas ele é orgânico na medida que ele é natural. Assim, orgânico, química dos compostos de carbono. Inorgânico, minerais. Não, perfeito, ele é uma mistura. Isso dá uma pesquisada aqui, porque ele é uma discussão boa, porque ele tem calcário, né, mas ele não é composto só de calcário. Não, mas o que mineraliza é a parte inorgânica. Né? O que mineraliza é a parte inorgânica, exatamente. Diferente do petróleo, que é o que sintetiza, porque orgânico sintetiza, perfeito. E inorgânico reage. O orgânico, que faz o petróleo, é a parte orgânica os tecidos moles. Tecidos moles. Olha isso. A parte orgânica se decompõe também de forma milenar até formar a formação do petróleo, que é um composto totalmente orgânico. Legal. Por que os fósseis contam muito da nossa história? Você acredita em extraterrestre? Não. Tá, você acredita? Eu acredito. Já vi alguma. Você acredita em extraterrestre? Eu acredito que assim. Você acredita que nós não estamos sozinhos aqui? Eu acredito que não, cara. Eu acho que nós demos um salto muito grande evolutivamente em muito pouco tempo, se a gente comparar com qualquer outro ser vivo aqui na nossa. Se a gente pensa que nós somos primatas. Né? Nós somos primatas. Como é que nós chegamos lá tão rápido? Eu acho que alguém veio aqui, tipo, uma semeada aqui, uma misturada nossa. Eu acho. Mas é assim, uma suposição. O que isso tem a ver com os fósseis? Não, ninguém viu extraterrestre. É uma suposição. Por que ele... Agora, as evidências, quando falamos, você acredita em dinossauro? Tem muita gente que acredita que a nossa Terra não tenha pouco tempo. Né? Tem gente que acredita que os dinossauros existiram há 25 mil anos atrás. Tem terraplanista, tem várias... Né? Mas assim, se você sabe que você faz a datação, então o próprio carbono você faz com datação de carbono. Então você tem meios de fazer essa descoberta de uma forma científica e não suposição, que eu acho, gostaria, quem tem cunho religioso, estou botando a ciência. A gente já falou, inclusive, no último vídeo, você me perguntou, você é ateu? Não, eu não acredito que isso aqui tenha sido nada, eu não acredito no velhinho de barba, mas o que é Deus? Aí sim, o que é Deus? Então, assim, é isso. Você acredita numa intervenção. E por isso que eu não acho que nós estamos sozinhos nesse cosmos que é gigantesco. O cosmos tem... infinito. Que é infinito. Vocês estiveram lá com o Sérgio, ele falou o quê? 14 bilhões de anos? Quanto que ele falou? Tem do Big Bang e o caralho. A Terra tem 4 bilhões e meio. Tá? É isso que nós sabemos hoje. Em 4 bilhões e meio de anos, nós tivemos alguns seres vivos que começaram a surgir. Então, o que eu gosto de mostrar é o quê? Um pouco vamos contar um pouco da história da Terra.
Vamos por partes. Então, esse cara aqui, ó. Ah, esse eu já peguei. Eu gosto muito de pegar, que as pessoas peguem na mão. 400 a 500 milhões de anos atrás. Isso era um inseto? Não era um tipo de um artrópode, mas ele não tem classificação hoje em dia, ele não teria uma classificação. Tá, ele mas era um artrópode. Tinham diversos, era um invertebrado, na verdade. Era um invertebrado, tá? Que se rastejava. Que de artrópode, o conceito nosso é que tem as pernas... Parece uma centopeia. Tipo uma centopeia. Ele não é, isso aqui, ó, tem os maiores, por exemplo, isso aqui também é. Agora um ponto interessante. Trilobita, são trilobita. Eu sei, mas para a galera entender. Ponto interessante. Como distinguir esse fóssil de uma rocha? Aspecto. Como os especialistas fazem? Bom, normalmente isso está encaixado dentro, é uma aglomeração, né? Que tem que pode ser uma sedimentação, que é diferente da rocha que está em volta. Ou seja, composição. É composição. A rocha mineral, ela geralmente tem uma composição muito simples e única, que vai fazendo com que ela ganhe referências. Aqui, pela análise, você começa a determinar composições diferentes que você fala, opa, isso um dia foi um organismo vivo. E isso tem uma composição diferente daquele que forma a cápsula aqui em volta. Exato. E aí eles vão abrindo aquela rocha, ela vai se abrindo e você vai descobrir isso aqui. Solto lá dentro. Não é solto, ele está dentro. Ele vai trazer encapsulado. Aparece direto pra mim no Instagram isso daí. O cara vai numa praia, tem um monte de pedrona. Ele começa a quebrar, aí do nada é como se fosse uma pedra redondinha menor, assim. Isso. Ovalada. Tá encapsulado, eu tenho Isso, exatamente. E ela é meio ovalada, assim. E aí ele pega, quebra no meio, tem um fóssil. Aí você tem a parte negativa e a positiva do fóssil. Uma que uma encaixa e outra... Então, esse cara aqui, esses caras têm 400, 500 milhões de anos. Eles dominavam a vida nasceu no mar, eles dominavam o ambiente marinho lá onde eles viviam, certo? E podem ter sido fossilizados em lagoas, porque você sabe que depois tem uma alternância de mar, de água doce, a gente teve uma alternância, né? Ó, isso é muito legal. Obrigado. Você acha assim, olha, isso aqui. Então você acha isso dentro, claro que os caras já têm a manha de saber, isso aqui tu veio do Marrocos. Né? Tudo legal, tá? É importante dizer que os fósseis são ilegais no Brasil, tá? E que não existe um comércio hoje de fóssil. Acho que um dia a gente vai poder sistematizar melhor as coisas, mas teve muito fóssil levado ilegalmente lá para fora. O Marrocos, hoje ele permitiu tudo que tem aqui, tem nota fiscal, enfim. Eu tenho algumas coleções que eu comprei nos Estados Unidos, tem outras que eu comprei na África, no México, mas tudo... Ó, quando você racha ele aparece o positivo e o negativo. Aqui, só que esse não foi trabalhado, tá bruto, mas eu gosto ele didaticamente, é legal para mostrar. Esse aqui já foi mais trabalhado e esse aqui foi extremamente... Porque a tecnologia que os caras têm agora é com jato de areia, então eles conseguem fazer a limpeza completa, ele fica lindo assim. Fica o bicho mesmo. Né? Muito perfeito. Agora uma coisa interessante, porque a tamanha riqueza arqueológica no Oriente Médio, no centro do mundo... Paleontológica. E arqueológica seria do ser humano. Mas arqueológica também. Não. Não. Arqueologia é do ser humano. Mas os dois... Não, Silveira, mas arqueológica também. Ah, sim. A riqueza arqueológica e paleontológica está ali no centro do universo, bom, né? Primeiro que ali, primeiro, onde Lucy, nossa Lucy, ela é o ser humano mais antigo, né? Que é considerado o ser humano mais antigo. De onde ela, né, qual o berço dela? Etiópia. O ser humano nasceu na África. O ser humano que nós conhecemos hoje, que nós nascemos na África. Nós somos africanos. Aí uma coisa que eu não sabia. Dali nasceu. Você sabe onde nasceram os dinossauros? O Homo sapiens, o primeiro foi ali na... Não, o Homo sapiens já é o final de uma carreira, cara. Antes disso, nós tivemos Homo erectus, depois nós tivemos todo em toda... Neandertal dali pra frente. Você, um Neandertal que conviveu com a gente, foi superado, né, pelo Homo sapiens, né, pelo Homo erectus. Tem uma história, eu não gosto de entrar na arqueologia muito, porque eu conheço menos a arqueologia do que a paleontologia. Eu estou trabalhando mais com animais, aqui, mas... O que é isso aqui? O cara quebrando, ó. Isso parece meio vulcânico, né? Parece vulcânico. Vitrificado. Aí, ó. Tá, ó. Olha lá. É isso aí. Isso é uma monita. É uma monita. A gente vai ver a monitas aqui. É isso aí. Entendi. Ou seja... Então, por toda... não é que lá tem... É que lá, nós aqui temos muitos... Que nasceu lá. Nós tínhamos aqui, por exemplo, aqui você vai na Serra da... Serra do Mar? Não, aqui na Chapada do Araripe,
eu estive lá agora esses dias, fazendo umas gravações, lá onde teve o reino dos pterodontos, os répteis alados, lá tem muito fóssil disso, tem muito de peixe, que foi muito traficado lá. Os primeiros dinossauros que surgiram no planeta são brasileiros. Quando ainda era o Pangeia, por existir um único supercontinente, antes de começar. Porque isso é uma história muito interessante. Esses caras vieram, né? Ainda estava tudo muito tomado. América e África. Antes disso, esses caras vieram antes. Essa separação do supercontinente começou. Surgiram os primeiros de 240 milhões, deve ter sido. Dá uma olhada, só para eu não gosto de errar datas, mas foi no. Porque essa é chamada Era Mesozoica, a Era dos Grandes Dinossauros. Começou 240 milhões de anos atrás, terminou mais ou menos 60 milhões de anos atrás, quando caiu aquele meteoro lá em Yucatán, no México. 240 milhões de anos atrás, os primeiros dinossauros surgiram, ainda existia, era muito árido e era uma porção única de terra. O primeiro período é o Triássico. Do Triássico para o Jurássico. Foi quando começou a separação. A separação da Pangeia começou há 200 milhões de anos. Acertou. Que foi quando começou o período, aí deve ter começado por aí, 180, deve ter começado o período, já começou o período Jurássico. A separação dos continentes permitiu já os dinossauros serem grandes. Por quê? Esse supercontinente começou a rachar, por causa das questões das placas tectônicas, começou a rachar, começou a entrar o oceano no meio disso. E o oceano trouxe o quê? Umidade. Trazendo umidade, começaram grandes plantas. Como de grandes plantas, começaram os grandes animais comedores de plantas e assim vai. E aí come os grandes animais que são comedores de animais que comem plantas. E assim foi. Aí surgiram a época... Então o Triássico, que eram os pequenos dinossauros, começou a separar o Pangeia, começou a separar o supercontinente, aí é o período Jurássico, tá? Que não é onde surgiu ainda os dinossauros que a gente conhece, que fala aventura jurássica, mas os que a gente conhece, que são famosos, tiranossauro e tudo aquela porra, vieram do último, que é o período Cretáceo, o último período, que é onde caiu o meteoro e matou tudo. Se não tivesse caído o meteoro, provavelmente esses caras estariam até hoje aqui e a gente nem existiria. Porque isso foi o rising dos mamíferos, né? Mas aí existiam esses caras, 500 milhões de anos atrás, beleza. Aí começaram a surgir, nessa história nossa, os dinossauros, 240 milhões de anos atrás, e aí entra nesse período, nessa era dourada dos dinossauros. Então, por exemplo, isso aqui é legal para você... Eu gosto muito de tocar... Coloca a tua mãozinha aqui, ó. É pesado isso aí. Entender isso aqui, você pode levantar que você vai tomar cuidado. Eu fico, quando vem uma criança aqui e pega, eu fico meio... Eu falo, pô, sobreviveu 80 milhões de anos, é um ovo. É um ovo de dinossauro. Virou uma rocha. Dinossauro, cara. É um ovo de dinossauro. Isso é muito louco de pensar, né? É muito louco mesmo, cara. Esse é o ovo mais antigo que o homem pode ter pego na mão. Não, tem mais. Tem alguns que pegam na mão, outros que gostam de colocar o ovo na boca, né? Depende do cara. Ó. Eita, pô. Nem vi. Eu não vi. Posso pegar, Richard? Um amor total. Isso aqui vai ter que ser montado naquela... Julião fica ansioso. Calma, Julião, pelo amor de Deus. Ó. Isso aí, levanta com tudo aqui, isso aqui, ó. Ele não pode se segurar numa ponta só, né? Isso aqui é uma mancha, isso pelos dentes nunca, sempre por baixo. Esse é Marrocos? Esse é Marrocos. Esse aqui é uma... Vamos ver, tem mais coisa. Vamos colocando ali isso. Com o maior amor, para não quebrar nada. Nossa. Inteira. Inteira. Meu Deus do céu. Mano, ele tem os dentes na goela, velho. Peraí. É parecido com os serpentes, né? Os serpentes têm o segundo plástico de dentes na parte superior da boca. Segura assim, Richard. Isso aqui é algo assim, ó. É isso aí. São mosasauro. Mosasauro. O maior réptil marinho que existiu no planeta. Ó, o que eu acho absurdo é que aqui embaixo, ó, como se fosse na goela dele, tem dente também. Então, aqui para baixo, estranho, né, cara? Então, na hora que ele mordia ali, triturava e já sem parar. E ele tem tanta representatividade, né, Richard? Esse animal ele tem tanta representatividade na história paleontológica que ele fez parte do filme Jurassic Park. Fez parte de tão importante que ele Coloca foi. um trechinho aí, Maurício. Se ele chegou ao tamanho que existia o Megalodon chegou a 20 metros. Vocês têm noção que essa peça aqui é uma peça que conta a história de milhões de anos atrás? Esse Então vamos bicho lá. tem quanto tempo? 145 a 60 milhões de anos atrás.
Então vamos lá. Nesse período. Se você acredita em Deus e na Bíblia, a Bíblia fala que o primeiro casal humano, Adão e Eva, viveram há aproximadamente o quê? 6.000 anos atrás? Eles contam uma história de milhares, não de milhões, milhares. Acho que é isso. Há 6.000 anos atrás. E aí, se você for parar para pensar que a civilização egípcia ali no seu auge, os registros que nós temos são de 4.500 anos atrás, se você entender que a muralha da China, eu acho que é de 2.500 anos atrás, a gente só fala de milhar de anos. E olha que nós não estamos falando do Império Romano, onde veio Jesus Cristo. Aqui nós estamos falando de milhões de anos. Mas muitos milhões. Milhões de anos. E a história é contada fisicamente. Ó. Fisicamente. Por isso que eu pergunto não é se você acredita em extraterrestre. Fisicamente. Você pode acreditar, pode ter fé no que você quiser, e acho que você tem esse direito, tá? Mas essa história é uma história científica. É uma história científica. Tá aqui, cara. Tá aqui, ó. Renato, mas como é que vocês garantem o tempo de existência dessa peça? Nem por carbono 14 dá, porque o carbono 14 ele tem um limite de milhões de anos. Exato. Como calcular, então, a idade de um fóssil desse? A idade de um fóssil desse você acaba calculando porque você esgota o carbono 14, tá? Você pega uma peça, esgota o carbono 14, então ela é acima de tanto, certo? E dali para lá você começa uma outra estimativa sobre carbono 14 e você vai pulando. Só que a gente vai pulando de milhão de anos, Uma conta entendeu? sobre estimativa. É uma conta sobre estimativa. Por isso que o Ishi falou, de 145 a 60 milhões. Isso que vocês estão vendo A nossa história. é fascinante. É fascinante. Muito fascinante. E eu quero transformar isso em algo mais tátil. Como são peças... Isso aqui é uma peça que pra gente, meros mortais, já é uma coisa absurdo. incrível poder tocar no negócio desse, poder... Agora, para um cientista, museu talvez seja uma peça muito comum, tá? Tá, eu visitei muitos museus. Muitos. O museu é olhar, admirar, Sim. eu que amo Essa história, experiência você nunca teve. pirar, mas meu amigo, eu tô tocar. eu tirei da caixa, Julião. Exato. Não tive essa oportunidade Tocar nunca. história. Eu toquei. Tocar. Os fósseis que nós tocamos, isso não existe. Aí você olha e fala assim, cara, é algo que eu admiro, que eu curto. Então, poder tocar, o ser humano, ele é sensorial. Ele é sensorial. Né? Ele é sensorial. Por exemplo, ver é magnífico. Por exemplo, eu fui no Museu do Egito e eu vi lá as múmias. Você estava falando de 4.500 anos atrás, é magnífico. Só que o ser humano não é só ver, né? Tocar. É tocar. Então, o Sentir, tocando isso aqui, cheirar. Eu acho que é o muito segundo louco, grande sentido, né? É a primeira visão, né? A gente Primeira olha, visão. depois a gente quer Depois tocar. quer tocar. É o tato. Quando criança, você é a primeira coisa É que igual, você- por exemplo, que aconteceu conosco lá, Júlio. Você vai no zoológico, você fica maravilhado, Júlio. A gente teve as aves Eu mais falei, a melhor especiais, experiência que eu raras, tive com animais lindas. da minha vida foi aqui. Com a minha cobra, o Julião, quando viu, ele olhou. Eu Aí ele pirei. falou, posso pegar? Falei, claro, Julião. Primeira coisa. A cobra é sua. Eu fiz assim. A cobra é Fica à sua. Cuidado vontade. dos itens. Só vai. Nós somos muito bons. Não, o barulho do Você zíper tava foi meio... assim, ó. Vou falar uma coisa, o Julião tá meio tímido com o tiozão. Não. Hoje eu trouxe o tiozão. Essa parte aqui é nova pra mim, mas as outras eu já tinha conhecido. Então já é mais voltada pra ele. É, Mas hoje- você tá assim, sem Não, calma. Vocês cara. estão fora do Calma, quinta meu série. chocolate. Mas Calma, você meu tá assim chocolate. também. Aí? Você tá É, assim Você também. tá contido. É que eu acho que eu também sou tão curioso, O vou tiozão fazendo tanta intimida a gente, pergunta. né? Ele intimida. Não é intimida. Eu acho que eu vou fazendo tanta pergunta que a gente acaba ficando preso aqui nessa maravilhosidade que é a Não, mas eu vou ser mais clássico. Isso aqui, ele é mais É assim. resenha. sujo. É assim. Mais sujo. Mais sujo. É assim, Assim, falar, aqui nós temos a dupla. É o Cris e o Greg. É o que ele... Ah, tá. Entendeu? Então as perguntas mais nerds vão vir dele, as mais legais vão vir de mim. Tá certo. Tá aí, pessoal. Mais uma aula desse homem incrível, desse ser Espero humano não ter errado em nada, maravilhoso. pelo amor de Deus, paleontólogo. E se erramos em algo, eu vou tentando acertar. e se erramos em algo, você comenta aqui, a gente Comenta. enche de Sim, curtida sim, aqui, assim, ó. Faz parte, amigão. Às vezes, o importante nosso não é a gente acertar ou errar. O importante é a gente despertar em você o interesse à biologia, à paleontologia, à arqueologia, porque é uma cultura Conhecimento maravilhosa que você vai
trazer para você, e quando você estiver num ambiente de amigos, você poder contar isso aqui, velho. É história. É muito top. Você chegar no meio, cara, história. Você sabia que existia um animal assim, assim, isso, aquilo, pá, pô, caramba, velho. Tem um bom diálogo com coisas, né, importantes. Eu acho que a gente, nossa história natural do nosso planeta, conhecer o nosso planeta. Pô, sabe o que eu acho? Sinceramente, sabe que todo estudante, todo ser humano devia ter mais aulas de direito, que a gente não tem. Economia. Né? E direito e economia, porque sabe tratar o dinheiro, etc. Mas direito sabe quais são os direitos como cidadão, deveres e direitos como cidadão. E outro, mais biologia. Entender o planeta. A gente vive num planeta que a gente não entende como ele funciona, mano. Não. Porra, isso tem que a gente tem não que... entende, não tem contato, tem medo ou tem repulsa. Ou não tem interesse. Como você vai ter interesse? Essa é a nossa casa. Eu acho que o mais importante é a falta de acesso. E aqui nesse vídeo é uma forma de a gente trazer um pouco de acesso à informação. Cutucar. Isso aí. Porque daqui por diante é criar o desejo. Foi o que eu falei. Se a gente errou ou acertou aqui, não leva isso em consideração. Leva em consideração o despertar em você e entender um pouco mais sobre isso. Legal? E vou deixar aqui no topo dos comentários o canal do Richard. Para vocês seguirem, né? Entre lá e continue assistindo muito desses conteúdos. Porque esse homem viajou o mundo com um único objetivo: promover a biologia e promover o meio ambiente para que você desperte interesse nisso. Valeu? Junto, pessoal. Obrigado. Você olhou pra ele com olhar apaixonado, cara. Agora? Ficou assim. Não, o cara tá falando bem de mim, como que eu vou estar agradecido pelo menos. Ele gosta, ele gosta.